Chegamos no segundo vídeo dessa série, né? Se a ansiedade ela é física, emocional ou espiritual. Hoje nós vamos falar do segundo ponto, que é o ponto do emocional. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que fala da questão do corpo, da patologia, da doença, procura aí no meu feed e assiste, né, para você entender toda a sequência daquilo que a gente está falando. E hoje eu quero falar um pouquinho da questão emocional, de que forma o nosso emocional, a nossa alma, que não envolve só as nossas emoções, mas também os nossos pensamentos, de que forma isso pode afetar na minha ansiedade, na minha depressão, nas crises de pânico, nas minhas doenças emocionais. Então, nós precisamos entender, né, como funciona esse processo, como o nosso sentimento é afetado, isso muda o nosso comportamento. De que forma? Me deixando mais depressivo, me deixando mais ansioso, né? Gente, tudo começa aqui, ó. Tudo começa com a nossa mente, né? É muito comum os psicólogos falarem de pensamentos intrusos, né? São pensamentos que vêm e que a gente acata aquilo como verdade absoluta. A Bíblia fala muito sobre sofismas, né? O que são sofismas? São mentira com aparência de verdade, tá? E a Bíblia diz que as armas da nossa guerra, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir os sofismas e as fortalezas que nós criamos na nossa mente. Então, a gente precisa entender que um pensamento, quando ele é recebido na nossa mente e ele é acatado como verdade absoluta, ele vai automaticamente influenciar a minha forma de sentir. Ele vai influenciar a forma como eu estou me sentindo. E quando ele influencia a forma como eu me sinto, ele vai automaticamente influenciar as minhas ações e o meu comportamento. Então, dando um exemplo muito claro, né, para você entender, por exemplo, digamos que você é casado e aí o seu esposo vai sair para trabalhar, ele tem o costume de ir lá te dar um beijo antes de trabalhar e naquele dia o seu esposo saiu e não te deu um beijo e você começa a ficar pensando que por que meu esposo saiu e não me deu um beijo? E aí você passa o dia pensando naquilo. E aí começam a vir os pensamentos. Ah, será que ele tá com alguém? Será que ele tá me traindo? Será que ele não gosta mais de mim? Será? E se? E se? Alguém conhece essa pequena palavrinha tão poderosa para o ansioso? E se? Quando esse e se torna uma verdade para nós, o que acontece? Desce para o coração. Afeta os nossos sentimentos. Eu começo a me sentir deprimida, ou eu começo a sentir raiva, ou eu começo a não me sentir amada, ou eu começo a sentir medo, ou eu começo a sentir desprezo, enfim, a minha mente acatou um pensamento como verdade absoluta, que às vezes é um sofisma. O que é isso? Uma mentira com aparência de verdade. Tudo coopera. Quem é ansioso vai entender bem o que eu estou falando agora. Tudo coopera, parece que tudo faz muito sentido pra gente. Mas é só você conversar com uma outra pessoa e dizer tudo que está passando na sua cabeça que essa pessoa vai falar, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso, pelo amor de Deus, não é nada disso. Qualquer pessoa próxima que você possa conversar e contar realmente o que se passa na sua cabeça, ela vai te ajudar a enxergar que não é bem aquilo que você está pensando. Mas para quem é ansioso, toda a estrutura de pensamento que a gente cria faz muito sentido. É como 2 e 2 igual a 4. O outro tá vendo que 2 e 2 tá 5, mas pra gente o 2 e 2 é igual a 4, faz muito sentido. Então aquilo se torna uma verdade absoluta, torna uma fortaleza. Fortaleza dá a sensação de algo indestrutível. Você não tem essa sensação que você nunca vai vencer esses pensamentos, de que aquilo é indestrutível? Mas isso não é verdade. Lembra do que a Bíblia diz, a arma das nossas milícias não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então você recebe
de Deus estratégias, armas que são poderosas para destruir essa estrutura de pensamento errada que a gente tem. E quais são essas armas, muitas das vezes, né? A própria palavra de Deus, a verdade da palavra em confronto com o que a gente pensa já nos ajuda a vencer, sabe, milhares e milhares de pensamentos, né? Quando a Bíblia diz lá, eu é que sei o pensamento que tenho ao teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam, sabe? Então a palavra, ela vem nos ajudando a vencer os pensamentos que dizem, não, meu futuro é catastrófico. Não, os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz? Não, mas os meus pensamentos são pensamentos de destruição, de guerra, de morte, de fim trágico. E aí você olha para o texto da palavra, ela te ajuda a enxergar. Olha, isso aí não está de acordo, isso aí não está combinando. E aí esse confronto entre a verdade da palavra e a mentira que foi instalada na nossa mente nos ajuda a superar. Por quê? Porque se eu não resolver essa questão na minha mente e deixar vir para os meus sentimentos, o que acontece? Vai mudar minhas atitudes. Lembra da história que eu estava contando da esposa, que o marido saiu e ela passou o dia pensando, que ele podia estar traindo, que ele podia estar mentindo para ela, que ele já não amava mais ela, que ele estava fazendo isso, aquilo outro. Ao mesmo tempo ela começa a pensar, não, mas eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e se ele responder isso, eu vou responder aquilo. E ela já vai formulando durante o dia todo tudo que ela vai falar, tudo que ela vai responder, como é que ela vai discutir, o que é que ela vai fazer, o que é... Quando essa pessoa que saiu inocentemente para trabalhar, volta para casa, encontra uma esposa com comportamento completamente mudado. Completamente diferente. Ela tá ríspida com ele, ela tá, sabe, armada, né? Pronta para guerra. Enquanto que a pessoa não tá entendendo, às vezes fala assim, gente, o que que aconteceu, né? O que que aconteceu? Pensamento virou verdade, afetou os sentimentos e transformou as atitudes. Isso acontece com ansiedade, com pânico, pensamentos que a gente começa a aceitar como verdade, descem para o nosso coração, a gente começa a sentir medo, angústia, a gente começa a ficar inseguro, a gente começa a ficar naquela tensão, e isso muda o nosso comportamento, a gente começa a ficar como? Amuado, a gente começa a se encolher no canto, quer ficar no quarto trancado. Não fique no quarto trancado, não fique isolado, não se isole das pessoas. Esse é um comportamento que é resultado da sua mente, que é resultado dos seus sentimentos, que te colocou dentro desse quarto, que você precisa sair daí com urgência. Não fique... Por que você fica ansioso? Porque pensamento veio e a gente começa a projetar a nossa vida para o futuro. A gente começa a pensar nos problemas que a gente vai enfrentar, naquilo que vai acontecer, a gente deixa de viver o nosso presente para ficar vivendo lá no futuro, projetando toda a tragédia que vai acontecer com a gente lá na frente. E isso vai causando ansiedade. E a gente sofre por antecedência por coisas que, na maioria das vezes, nunca vão acontecer. Então, qual é a receita de Deus para isso? Ele diz, não esteja ansioso por coisa alguma. Em tudo, seja conhecida diante de Deus as suas orações. E ele diz também, olha só, de que adianta você ficar ansioso? Você pode acrescentar, assim, 1 milímetro à sua vida? Você sabia que todos os cabelos da sua cabeça são contados? Deus vai falando isso pra gente. Ele diz assim, olha só, basta cada dia o seu cuidado. Vive um dia de cada vez, né? A Bíblia é muito perfeita. Gente, não tem nada que a gente viva, que a gente passe na vida que Deus não tenha a resposta, né? A Bíblia diz tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então, não é que Deus está te criticando ou que Deus está apontando o dedo para você e dizendo assim, você está fazendo errado. Não, Deus está apenas te mostrando o caminho. Deus está apenas dizendo, olha, tem uma forma de você vencer isso aí que tanto te oprime, que tanto te entristece, que tanto te angustia. E a fórmula é essa, olha, viva cada dia de uma vez, basta cada dia o seu cuidado. Você não vai poder acrescentar, mudar nada. Ele diz assim, olha para o lírio do campo, ele não trabalha, ele não faz nada e nunca, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele.
tão belo como ele. Então, Deus, se Deus cuida assim da erva do campo, se Deus cuida assim dos pássaros, ele não vai cuidar de você? Então, aquela preocupação, aquela ansiedade do que vai ser do meu futuro, o que vai acontecer, como eu vou comer, como eu vou me vestir, onde que eu vou morar. A Bíblia vai trazendo paz ao nosso coração de que a gente pode descansar em Deus, de que Deus está cuidando da gente, de que Deus, sabe, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu amo quando Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o coração. Tem um hino que fala isso, né? Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. Ainda outro que eu gosto muito da Marcela Thaís, que ela diz: muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma. Lembre-se de quem você tem. Então, precisamos tomar muito cuidado com a nossa mente, com os pensamentos que vêm para nós, porque eles vão se tornar em sentimento e esses sentimentos vão mudar nossa atitude. A gente começa a ficar mais ansioso? Sim. A gente começa a ficar mais depressivo? Sim. Se a gente não cuidar do nosso emocional. Por isso, importante também, além de toda a estrutura aí, ainda vou falar do espiritual, mas já venho falando da Bíblia, porque, gente, não tem como desagregar a Bíblia de mim, você vai perceber isso. Não tem como tirar Jesus de mim. A Bíblia, os princípios da palavra, não tem. Não seria eu se não citasse algum texto ou dissesse: gente, eu amo quando a Bíblia diz assim, e eu digo isso 50 mil vezes, porque eu amo a Bíblia inteira, então toda hora eu amo o texto tal. Ai, gente, quando a Bíblia diz isso, é normal. Não vou conseguir desagregar isso de mim. Mas nós ainda vamos entrar mais a fundo na questão do espiritual. Mas eu preciso que você entenda que sim, se o seu emocional, se a sua mente, né, você não controlar os seus pensamentos, você não questionar o que você pensa, você não colocar assim uma interrogação nas coisas que passam na sua mente, os seus sentimentos serão afetados e isso vai afetar o seu comportamento e você vai acabar manifestando, né, síndrome do pânico, ansiedade, depressão em decorrência de não ter começado um trabalho de renovação da sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Então, cuide do seu corpo, mas cuide também do seu emocional. Busque um psicólogo, um profissional que possa te ajudar nesse processo e vamos vencer a ansiedade, o pânico, a depressão e todas essas coisas que se levantam contra nós. Nós vamos vencer isso passo a passo, dia a dia, um passo de cada vez, mas cada pequena vitória comemora, celebra, porque ela é uma pequena parte de algo muito maior, grandioso, que Deus vai realizar na sua vida. Deus